Está previsto para estas próximas horas ser sacramentada a venda do Richard Rios para o Benfica. E agora que o Danilo já está vendido ao Botafogo, a diretoria enfim vai ter o caminho livre para fechar o negócio com outro volante. E dizem as más línguas nos bastidores que a diretoria agora está sem os pés nas costas de vender o Rios e ter a obrigação de contratar o Danilo por conta da pressão das arquibancadas, contrariando a vontade do Abel, mas agora o clube caminha para outros passos, buscando um novo meio-campista para assumir a função do camisa 8. E assim como foi falado aqui no canal, o nome do Nardoni, destaque do Racing, é tido como uma prioridade nesse momento, e outro que corre por fora é o Wendel do Zenit, que está disposto a voltar para o futebol brasileiro, e até aqui não existem negociações com nenhum dos dois e só serão iniciadas as conversas após ser oficializada a saída do colombiano, que está fazendo de tudo para ser liberado, abrindo mão até de seus 10%, coisa que é muito raro dentro do futebol, já que geralmente os jogadores sempre visam o dinheiro no bolso e se esquecem do lado esportivo. E o que tenho para dizer é para você, torcedor, aguentar firme aí, porque se essas últimas contratações foram novelas quase intermináveis, a tendência é que para resolver essa questão do substituto do Rios seja mais uma delas. E digo mais, já vão se preparando aí, porque se o Rios sair nessa próxima semana, vamos pro confronto contra o Corinthians desfalcado. E com um meio de campo completamente ineficiente, com todo respeito ao Lucas Evangelista, mas ele não tem acompanhado o ritmo que o Rios traz ao time, e já imaginando essa partida sem ele, deveremos ir para campo com o Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Veiga, pois afinal de contas o Maurício aparentemente não tem agradado a comissão técnica e também quase não tem sido escalado. Haja paciência. Palmeiras! Reviravoltas no caso Dudu, o jogador que estava contando as horas pro STJD não aplicar o efeito suspensivo para ele, agora havia a grande possibilidade de voltar ao Allianz Parque pela primeira vez, destino do camisa 7 que está em outro clube, e agora os palmeirenses terão mais um motivo, e além de torcer por Palmeiras nesse jogo, vão vaiar o anão do começo ao final, e agora ele vai sentir na própria pele o que fez com o coração palmeirense, pois o que se faz aqui se paga aqui. Longe de mim desejar mal ao próximo, mas que ele seja feliz em seu novo clube, mas toda ação tem sua reação, lógico, e ninguém se esquece do que fez conosco, forçando o clube a perder até 40 milhões de reais de propósito, mesmo com um pré-acerto mantido com o Matos na época, comedor de polenta, e que dessa vez o Palmeiras não faça feio e consiga garantir essa vitória contra o Galo, que vem para cá aplicar a famosa lei do ex. E agora falando do lado esportivo, é obrigação nossa ganhar dentro de casa para ficar próximo da liderança, e nem quero imaginar se em caso de uma derrota o Abel ficar um pouco receoso com a reação da torcida nesse último jogo contra o Mirassol, mas agora ele terá de torcer para os resultados positivos aparecerem daqui para frente, até para não nos distanciarmos muito dos líderes, né? Palmeiras! Pingou a grana dos cofres do Palmeiras, e depois de uma semana com o fim da Copa do Mundo, a FIFA começou a pagar as premiações dos clubes que estiveram presentes no torneio, e o Verdão, por exemplo, vai desembolsar cerca de 150 milhões de reais, dinheiro esse que não será gasto com contratações, pois a diretoria entende que esse valor extra deverá ser contabilizado para a próxima temporada, evitando que a grana seja atribuída para investimentos nesse mercado da bola. E para acabar com a curiosidade de muitos, hoje o Palmeiras ainda espera as parcelas do Vitor Reis e do Estevinho, que vão pingar também nesses próximos dias para tentar contratar um novo meio-campista. E só detalhando e deixando bem explicadinho para vocês, a diretoria trabalha com 3 jogadores por posição, e como foi falado agora há pouco, o Richard Rios vai sair e em seguida vai chegar outro, mantendo a risco o planejamento. Isso de alguma maneira. E agora para outras posições, por enquanto não vai haver nenhuma novidade, pois afinal de contas mais ninguém deverá sair do Palmeiras, e a expectativa estava sobre o Veiga, um substituto para ele que estava sendo cotado, mas por conta de sua permanência isso se encerrou em definitivo, e agora temos de aguentar a mesma lesma lerda e de leve, né? Palmeiras! O jogo está sendo jogado e as atualizações nos bastidores do Palmeiras estão para lá de agitadas, e o Maurício Gagliotti, querido pela oposição como um trunfo para fazê-lo voltar à presidência, agora está à disposição da Leila caso seja preciso, e um grande apoio para uma eventual mudança de estatuto. E diante dessas notícias é possível ainda afirmar que pela primeira vez haverá um embate entre oposição e situação, e quando falo embate me refiro a um personagem ilustre do outro lado.
que delícia! Ele que se chama Paulo Nobre, ex-presidente que deixou no ar sua possível volta à política do clube nas próximas eleições e agora terá mais um motivo para emplacar de vez a disputa entre Leila e ele. E no atual cenário, analisando os dois lados, não existe hoje ninguém capaz de enfrentar o atual presidente se não for mesmo Paulo Nobre. E por causa de sua saída do conselho, ele não pode ser candidato ainda, mas só de estar apoiando certo nome já traz uma mudança positiva. E deixo na mão de vocês o que estão achando disso e agora de qual lado vocês vão ficar, pois há torcedor aqui que gosta dos dois lados e a tendência é de que fiquem em cima do muro, viu? Palmeiras! Já que foi admitido pelo próprio Anderson Barros a permanência do Piquerez, vamos trazer mais uma vez em detalhes o projeto que o clube tem com o uruguaio, mais o que foi proposto nessa renovação. E para começo de conversa, quero agradecer aqui a equipe do Nação Alviverde que trouxe em detalhes há uma semana o assunto e trazendo a informação além do aumento salarial e tempo de contrato. O Palmeiras garantiu ao jogador que dentro desses próximos 2 anos, com a saída do Gomes e do Everton, o jogador será o número 1 do vestiário como líder. E se hoje o Gomes é capitão dividindo a braçadeira com o goleiro Everton, dentro desses próximos anos quem carregará esse título será o lateral uruguaio, que nessas negociações teve a presença importante de seu pai, o Piquerez, ele que fez questão de pedir para ele continuar aqui e afastar de vez as possibilidades de ir para a Europa e que assim seja mesmo, que o Piquerez se consagre aqui definitivamente como ídolo. E enquanto houver vontade e determinação de sua parte, a torcida estará com ele. Por um lado é meio triste saber que o Gomes e o Everton estão em seus últimos anos com a nossa camisa, mas novos líderes surgirão com toda certeza, né? Palmeiras! A preparação para o jogo de amanhã recebeu novidades e o Ramon, que está sendo a grande esperança do Palmeiras nesse ataque, foi visto participando durante um bom tempo do treino de hoje, dessa vez como ponta direita, e o achismo da torcida aparentemente pode acabar se tornando realidade em campo. E esperamos que amanhã o Abel não invente de colocar isso em prática, porque caso seja realmente oficial o que vai haver de corneta no pé de seu ouvido não será brincadeira. E além do mais, não há explicação do porquê de tantas invenções, pois é fazer o simples que sempre dá certo. E se o Ramon se destaca pela esquerda, por que vai colocar então o Paraguai na direita se o Facundo Torres na MLS se destacava como ponta? Por que ele insistiu durante esse tempo todo com ele na esquerda? Mas agora a gente vive a esperança do uruguaio em sua função de origem se tornar a luz no fim do túnel no Paralamas do Ramon. E nem vou falar aqui do Felipe Anderson, porque aí é uma incógnita, pois ele atuou em todas as funções do ataque e continua oscilando para variar, apesar de ter jogado algumas partidas até bem, viu? Palmeiras! Muita gente tem defendido nas redes sociais esse formato da Copa do Mundo de Clubes para passar a ser de 2 em 2 anos, e acho até interessante, pois ao invés de 4 em 4 anos passe a ser de 2 em 2, até porque os clubes se renovam a cada ano e de repente podem mudar para melhor ou não, e quando forem disputar, ainda que a próxima possa ser aqui no Brasil, haverá então a dúvida de entrar em uma competição apenas como coadjuvante para os europeus, como sempre fortes. E além do mais, essa premiação deveria ser de acordo com o continente, pois nunca se compara o investimento que eles fazem com os da gente ao receberem ainda uma bolada para ficarem ainda mais ricos. E aí não dá, né? O que vocês acham sinceramente disso? Me digam abaixo.